Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Então, continuando o livro Fim dos Tempos, da Maria Valtorta, capítulo 53. Mais sobre os precursores de Cristo em sua segunda vinda. Nosso trecho é o fim de um ditado de Isaías, capítulo 10, dirigindo-se a todas as classes sociais no início. Jesus termina dirigindo-se a seus precursores neste fim dos tempos, que inaugurarão sua segunda vinda no fim do mundo. Vamos lá. Então, assim, Jesus termina dirigindo-se a seus precursores nesse fim dos tempos, que inaugurarão sua segunda vinda no fim do mundo. 17 de novembro de 1943. Jesus disse: vocês estão se tornando instrumentos de Satanás. Mas eu, mais poderoso que Satanás, quando considero que é hora de um novo dilúvio, tomo vocês e os uso uns contra os outros, nações contra nações, e em pequena escala, parentes ou amigos contra parentes e amigos, para transformar pessoas em castigo de pessoas, punindo os pecados das pessoas por meio dos pecados de seus vizinhos. Você oprime? E eu permito que outros te oprimem. Você saqueia um país? E eu permito que outros saqueiem o seu. Isaías expressa isso bem. A vara e o bordão da ira de Deus. Isso é o que vocês são uns para os outros quando vão longe demais. Portanto, aqueles que são favorecidos pelo desgaste e sorridentes pela vitória, fariam bem em não pensar que foram os queridinhos de Deus desde a eternidade. Muito menos pensar que são tão perfeitos que mereciam de Deus todo o sucesso humano. Não. Se os vitoriosos abusarem de seu triunfo, eu os golpearei e os lançarei ao pó. Eu sou o Rei e o Senhor, e ninguém é maior do que eu. Eu sou o justo, e não consinto com a injustiça. Meus olhos veem todos na mesma luz. Todos vocês vêm da mesma origem. Seus deveres para com Deus, seu Criador, são os mesmos. E a preocupação dele por todos vocês é a mesma. O mais civilizado entre vocês é comigo como o menos civilizado. Então não tem diferença. Então para Deus não tem diferença nenhuma, não é? Então ele olha todos com o mesmo olhar, com a mesma justiça também. Observador que sou da veracidade de seus pensamentos e da inocência de seus sentimentos. Muitas vezes olho com amor para o primitivo, prostrando-se diante e adorando a figura que para ele é Deus e pela qual se torna bom. E eu com raiva desvio os meus olhos do civilizado, que se recusa a reconhecer o Deus conhecido por ele, com palavras blasfemas, negando pensamentos e maldições. Sempre que a hora da punição acaba, eu digo meu basta. E eu reúno as multidões dispersas e feridas, e eu lhes dou paz e pão, pois eu sou o Pai, não se esqueça. E se você não estivesse bêbado de sangue, ou intoxicado com desejo de bebê-lo, eu sempre daria a você paz e pão. Quanto mais numerosos são os justos de Deus em meio às multidões de lunáticos, mais rápido, mais abundantemente
e certamente dou pão e paz. Eles, os justos, porque o bem, para prosperar, precisa sempre das lágrimas dos santos e do holocaustos de redentores. Nossa, ó felizes, esses cristos que você não conhece, que meu coração reúne como joias em uma caixa. Ó felizes são esses anjos que, em meio ao coro das blasfêmias e indecências em que você perece, sabem cantar o glória seja e santo, santo, santo ao seu Deus. Eles purificam esta terra do fedor de seus pecados. Eles vivem queimando como incensários e oferecem a Deus o fogo mais sagrado, o do amor. Por meio deles eu irei fazer novamente o milagre do perdão, o milagre de recolher os remanescentes do meu povo e fazê-los compreender que só em Deus há salvação. Os outros, aqueles que não querem ser meu povo, e lembrem que não meço pelo seu padrão, os outros continuarão a seguir o padrão de seu rei. O mundo não deve morrer sem que o exército de Cristo seja reunido sob seu comando. Dispersos, aflitos, desanimados, semelhantes à areia soprada pelo vento, nas margens do mar, vocês ouvirão o meu comando e virão a mim. Porque chegará um tempo em que eu serei rei desses pobres reinos sem coroa e desses súditos sem rei. Já vejo os espíritos daquela época assumindo o chamado e vindo, lutando contra todos os obstáculos espalhados por séculos de erro, vindo em direção à luz e à verdade. Eu digo espíritos, porque somente aqueles que estão espiritualmente vivos serão capazes de reconhecer a voz que os chama. Ó vocês que agora já estão espiritualmente vivos, vocês precursores de Cristo, em sua segunda vinda, vocês opostos dos precursores do anticristo, que fazem em seu nome o trabalho preliminar para a desolação. Preparem o caminho para mim com seus holocaustos. Os precursores do filho de Satanás têm aparências de dignidade humana. Os precursores do Filho de Deus têm a mesma coroa de seu rei, e seu trono e cadeira são a cruz e a tristeza. Caramba, né? Hoje estava vendo uma explicação, né? Sobre a paixão de Jesus, né? Então, cada pensamento de pecado da criatura foi um espinho na cabeça de Jesus. Ele sofreu por cada pensamento de pecado que cada criatura iria cometer, né? Então, por isso, olha aqui como é que Jesus, né? A coroa. Qual que foi a coroa de Jesus? Espinho. Dor, tristeza. Nessa coroa de espinho. Porque ele falou aqui, né? Que os precursores, né? Então, vai ter a mesma coroa, né? Então, a cadeira é a cruz, né? É o sofrimento, né? Outros cristos é o sofrimento, né? Mas como sempre, especialmente na hora em que a tristeza teve que derrotar o pecado, é sempre a tristeza que salva, é sempre o sacrifício que redime. E agora o mundo, para ser redimido, não precisa ser coberto com espigas, tanto quanto com as almas heróicas, vítimas da caridade. Continuar no 54, continua falando mesmo
tema, né? Ainda mais sobre os precursores de Cristo. Na próxima vez que Jesus deu um ditado à Valtorta, após o final do extrato anterior, ele começou falando aos seus precursores. Em seguida, passou a outro tópico que não citamos. Sem transição, Deus Pai começou a falar, e ele retorna ao assunto inicial de seu filho. 18 de novembro de 1943. Jesus diz: continuo a falar aos meus precursores, aqueles que com seus holocaustos preparam os caminhos do Senhor e evangelizam sem qualquer forma, a não ser as suas vidas santas. A evangelização pela vida. Por quê? Era o que eu estava vendo hoje, né? Quem vive, toma a divina vontade como vida, Jesus continua a sua própria vida nessa alma. E eu estava lendo o trecho do Purgatório, que Jesus fala que toma a sua própria vida, toma a sua paixão. Então, a sua paixão, ele vai, a alma que vive na divina vontade, ele vai compartilhando, a sua vida e a sua paixão com essa alma. Então, essa alma vive a vida de Jesus, continua a vida de Jesus. Então, ela dá continuidade, Jesus continua vivendo nela. Então, por isso que a evangelização é com a vida. Porque a divina vontade não é devoção. Não é isso que estava sendo bem explicado no que eu estava vendo hoje. Então, o problema é que muitas pessoas conhecem divina vontade e pensam em devoção, pensam em fórmulas. Estava sendo falado isso até. E a divina vontade é vida. Ela tem que ser assumida como vida. Então, por isso que aqui que eu estou vendo, Jesus está falando isso aqui, estou lembrando disso que eu vi hoje, Continuo a falar aos meus precursores, Aqueles, vou passar um minutinho, mudou a tela. Aqueles que com seus holocaustos preparam os caminhos do Senhor e evangelizam sem qualquer forma, a não ser as suas vidas santas. Não tem forma, Não sei se é bem isso mesmo, Não é uma fórmula, é a vida. Evangeliza com a própria vida, porque a vida é santa. Quem vive na divina vontade, todos os seus atos são santos, todos. Então, tudo o que faz é luz, tudo o que faz é santo. Alegrai-vos, ó meus fiéis servos, que não contentes em salvar as vossas próprias almas, oferecem-vos pela luz para derrotar as trevas, e para que a salvação seja dada a muitos que por agora não estão ansiosos por ela. Quando chegar a minha hora, não reinarei sozinho. Você estará comigo. Deste mundo em diante, você estará comigo durante meu reinado de amor e de paz. Não te prometi que você estaria onde eu estou e que você teria um lugar no meu reino? Como os dignitários de um palácio real, seus espíritos serão minha coroa na terra, servindo-me como ministros da luz, e eles herdarão aquela possessão da terra que prometi aos mansos, que se tornará possessão dos céus quando a terra não existir mais. Nossa. É bem o que a gente vê na divina vontade, Tomar posse, Hoje tem tudo a ver com o que eu estava vendo hoje. Que estava falando o trecho, era do volume 11, não sei se é o 45, que fala que quem vive na divina vontade, sobre quem vive e quem não vive na divina vontade. Quem vive na divina vontade, ele tem o reino por direito,
Ele tem os atos por direito, todos os atos, ele é possuidor. E quem não vive na divina vontade, tudo rouba. É aquele trecho que Jesus fala, né? E quem não vive na divina vontade, tudo rouba. Porque tudo que Jesus fez foi para... É tudo, né? A divina vontade é para os que vivem na divina vontade. Então, quem não vive, tudo rouba. Né? Então, aqui, Jesus está falando, né? E eles herdarão aquela possessão da terra que prometi, e que se tornará a possessão dos céus, quando a terra não existir mais. Aí Deus Pai diz, aí é Deus Pai, vem Deus, né? Você saberá como teria sido para a humanidade viver se não tivesse rebaixado por sua união ilegal com Satanás. Vocês não serão enganados nesta hora, ó seguidores amorosos do amor feito carne. O que vocês agora ouvem ressoando dentro de vocês, as palavras de meu filho, para seus entes queridos, vocês ouvirão ressoando em todo o mundo, e vocês verão pessoas apressando-se por sede de verdadeiro conhecimento. Eu disse, gente, não os brutos com aparência humana, não os demônios com rosto humanos, não os perpétuos Judas que vendem meu filho e ferem com seu tráfico o amor trino que é inseparavelmente um. Se agora é a hora em que as tropas de anjos sob o comando de Deus lutam contra as tropas de demônios que querem subjugar a terra, então será a hora em que as tropas de pessoas íntegras ararão a terra para prepará-la para a palavra. A palavra governando apenas uma vez sobre a terra antes do desaparecimento do mundo. Onde quer que o Mestre esteja, aí estão os discípulos, e você estará, porque você amou o Mestre mais do que a si mesmo. Você deve estar onde ele dá a última lição. Então ele está falando que quem, os precursores de Cristo, eles vão estar preparando a terra. Né? Então a terra está sendo preparada por essas almas. Né? Então a terra está sendo preparada. Né? E então com ele, então vamos lá, onde quer que o Mestre esteja, aí estão os discípulos e você estará. Porque você amou o Mestre mais do que a si mesmo. Você deve estar onde ele dá a última lição. E então com ele, como exército de luz atrás da luz, reacendendo aos céus, você voltará para casa, para orar pela vida da última hora e esperar pela hora do julgamento, na qual você ainda estará por meu filho, não mais Salvador, mas juiz do mundo, porque o tempo da salvação terá terminado e o número dos eleitos será completado. Essa hora será um triunfo dentre o seu triunfo, meus filhos. E porque eu os amo, eu digo que vocês não devem ter nenhuma restrição na vontade ativa de ganhar a santidade, porque essa hora será tão grande para vocês que 1000 vidas imoladas, pois ela e os tesouros da terra, abandonados por ela, não seriam suficientes para igualar a glória daquela hora e a bem-aventurança da possessão eterna de Deus. Bom, reler nesse capítulo. Então entendi que estava explicando aqui, né? Então Jesus começa a falar e do jeito que Jesus para de falar, Deus já toma a palavra, né? O próprio Deus vem também, né? Jesus é Deus, mas é o Deus Filho, aí vem o Deus Pai
que continua falando, né, dos precursores. Você saberá como teria sido para a humanidade. Olha só, você saberá como teria sido para a humanidade viver se não tivesse se rebaixado por sua união ilegal com Satanás. Né? Então, você saberá. É o livro do céu. Né? Para que o livro do céu é? Voltar à ordem original. Então, quem vive na divina vontade, ele volta à ordem original. Ele volta sem isso que Jesus está falando. A forma sem ter sido rebaixado, né? Igual ele está falando aqui, volta à forma original. Então, Deus assume, né, a palavra aqui de Jesus para falar. Tá certo, né? A gente entende claramente aqui, né, que as palavras de Deus, que os precursores de Cristo, antes da vinda de Cristo, serão os filhos da divina vontade, né? Antes da vinda, né? Antes do mundo se encerrar, né? Serão a divina vontade, né? Que vai dar o que? Testemunho com a vida, né? Então vai evangelizar com a vida, serão luz para iluminar os outros, né? Interessante aqui, precisava até ler de novo o que está sendo falado aqui. Vocês não serão enganados nessa hora, né? Ó seguidores amorosos do amor feito carne. Olha só. Seguidores amorosos do amor feito carne. O que vocês agora ouvem ressoando dentro de vocês? As palavras de meu filho para seus entes queridos. Vocês ouvirão ressoando em todo o mundo. E vocês verão pessoas apressando-se por sede de verdadeiro conhecimento. Já está se começando isso também, né? Isso que chamou minha atenção também na hora que eu estava lendo aqui. Estava prestando atenção. Então, tem já pessoas em toda parte do mundo, né? Vindo, se aproximando, né? Do verdadeiro conhecimento, eu acredito que vai aumentar mais, né? Vai estar sempre aumentando. Eu disse, gente, não os brutos com aparência humana, não os demônios com rosto humanos, não os perpétuos Judas que vendem meu filho e fere com seu tráfico o amor trino que é inseparavelmente um. Pessoas de boa vontade, né? Os maus não vão se aproximar. Se agora é a hora em que as tropas de anjos sob o comando de Deus lutam contra as tropas de demônios que querem subjugar a terra, então será a hora em que as tropas de pessoas íntegras ararão a terra para prepará-la para a palavra, né? Então, são as pessoas que estão preparando a palavra governando apenas uma vez sobre a terra, antes do desaparecimento do mundo. Onde quer que o mestre esteja, aí estará os discípulos, e você estará, porque você amou o mestre mais do que a si mesmo. Você deve estar onde ele dá a última lição. Então, com ele, como exército de luz atrás da luz, reacendendo aos céus, você voltará para casa para orar pela vida da última hora e esperar pela hora do julgamento, na qual você ainda estará por meu filho, não mais Salvador, mas juiz do mundo, porque o tempo da salvação terá terminado e o número dos eleitos será completo. Essa hora será um triunfo dentro do seu triunfo, meus filhos, e porque eu os amo, eu digo que vocês não devem ter nenhuma restrição na vontade ativa de ganhar a santidade. Olha só, nenhuma restrição. Não impor, não ter limites, né, para a santidade. Porque essa hora será tão grande para vocês que 1000 vidas imoladas, pois ela e os tesouros da terra abandonados por ela não seriam suficientes para igualar a glória daquela hora e a bem-aventurança da possessão eterna. A bem-aventurança de possessão eterna de Deus. Bom, esse é esse trecho
Olha o 55, mas o 55 eu vou deixar para outro, porque aqui, esses dois trechos tá falando, né, dos precursores. Então, vou terminar esse trecho, terminar por aqui essa parte. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.